Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que mostra o mundo que veio para o Ceará e o Ceará que está ganhando o mundo. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Estúdio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Com patrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do Pecém, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Media Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Estamos no segundo dia da nossa ampla programação do evento e agora nós teremos um painel com o tema Sustentabilidade e Mobilidade Urbana, oportunidades pós-pandemia. Este painel é uma cocriação entre o Ceará Global e o Winds for Future. Nós temos como mediadora Águida Muniz, que é secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, e como painelista Sérgio Avelheda, que é diretor de mobilidade da WRI Brasil. Aproveitem bastante mais este painel que faz parte da programação do Ceará Global 2020. Olá a todos. É muito importante nós estarmos aqui hoje com mais esse evento do Ceará Global, um evento que traz diversos temas relacionados ao nosso modo de viver no nosso estado e às nossas relações também, nacionais e internacionais. E esse tema que a gente vai discutir hoje é um tema relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um dos 17 ODS, para quem não conhece, mas embora eu sei que todos aqui já tenham algum conhecimento disso, os ODS, eles vêm lá do ano 2000, quando ainda eram os ODMs, eram 8 ODMs, que eram os Objetivos dos Objetivos do Milênio. E prezava sempre, o objetivo era levar esse mundo sustentável. Já falava em redução de pobreza, igualdade de gênero, sustentabilidade ambiental. E esses 8 ODMs culminaram nos 17 ODS em 2015, quando a ONU está nessa nova política de desenvolvimento sustentável para as cidades, para as localidades, desenvolveu novos objetivos e hoje nós temos 17, que também passam pela redução de pobreza e desigualdade, pelo gênero, pela sustentabilidade, mas inserem outros objetivos, como a questão das águas, a questão da mobilidade. E dentro de todos esses objetivos, nós vamos falar aqui sobre a mobilidade em si, dentro do ODS 11. O ODS 11, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11, são as cidades sustentáveis. E esse Objetivo 11, ele busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, até 2030, até o ano de 2030, a ONU estabelece metas para que a gente possa atingir essas cidades, as nossas cidades sejam sustentáveis com habitação de qualidade para todos os nossos cidadãos, as cidades sejam inclusivas, sejam ambientalmente sustentáveis, ou seja, tenham um bem-estar, causem um bem-estar para todos nós cidadãos. Energia limpa, parques, áreas verdes e facilidade da gente se locomover. E o Ceará Global trouxe como um convidado muito especial, uma pessoa que eu já
tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Aveleda. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele, porque é muito extenso, mas ele é uma pessoa de grande notoriedade no que se refere à questão das cidades sustentáveis. Não somente como a mobilidade, como vocês vão ver que ele é especialista, mas também em relação à sustentabilidade, porque é muito mais do que a mobilidade agregada à questão do estar urbano, à questão do estar ambiental. Então, o Sérgio, ele é diretor de mobilidade urbana da WRI, World Center for Sustainable Cities. Antes de ingressar na WRI, o Sérgio foi secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Brasil, onde foi responsável pela gestão dos desafios de trânsito e do mais extenso sistema de ônibus do mundo. Liderou mais de 5.000 pessoas e liderou a implementação da cidade de programas Vision Zero para reduzir as mortes no trânsito. Ou seja, o Sérgio é um conhecedor da mobilidade, é um conhecedor da sustentabilidade das cidades e é uma pessoa em que Fortaleza já teve o prazer de tê-lo conosco. Aliás, sempre tem o prazer de tê-lo conosco por conta da WRI. Nós aqui desenvolvemos um projeto chamado Ruas Completas. É um prazer Fortaleza estar inserida nesse projeto, Sérgio. E eu queria que você fizesse um comentário geral, a sua expectativa sobre esse nosso painel. Depois a gente vai passar a conversar um pouco sobre sua trajetória na mobilidade, durante a questão da mobilidade urbana, o que as cidades precisam fazer para serem sustentáveis, enfim. Mas eu passo a palavra para você fazer seus comentários iniciais. Repito que é um grande prazer estar aqui com você. Secretária Águida, muito obrigado. Obrigado a todos que organizam esse evento importante. O Ceará e Fortaleza são duas referências no mundo, eu posso afirmar isso com muita segurança, de boa qualidade nas políticas públicas, de políticas públicas centradas no desenvolvimento humano, centradas nas pessoas, na melhoria de vida das pessoas, na inclusão das pessoas no processo econômico e social, e vem colhendo frutos no campo da educação. Sempre impressiona os números, mais de 80% das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. Isso é uma coisa absurdamente impressionante. Isso mostra a qualidade e a consistência de política pública. E no campo de mobilidade urbana, Fortaleza tem liderado as melhores práticas recomendadas por todos os especialistas do mundo. Fortaleza tem adotado, valorizar a mobilidade ativa, valorizar o transporte público. Então, é uma honra muito grande estar de novo, ainda que virtualmente, e isso é muito chato, não ir pessoalmente a Fortaleza, pelas belezas, a alegria, o acolhimento, a hospitalidade do povo cearense, mas uma alegria estar aqui nessa oportunidade para a gente conversar sobre os objetivos de sustentabilidade. E eu queria começar com um comentário. Às vezes as pessoas ouvem isso e dizem, isso é uma coisa muito distante, isso é uma coisa da academia, das universidades, dos especialistas. Não é. Nós estamos falando de um compromisso de cidades, estados e países de promover metas, de executar metas, executar ações para alcançar metas que mudam a vida da gente, das pessoas, que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente está falando de sustentabilidade, nós não estamos falando do verde, da floresta, em que pese isso seja muito importante. A gente está falando das pessoas viverem mais, viverem com mais qualidade, terem melhores moradias, melhores acessos, melhores empregos. É disso que se trata os objetivos de sustentabilidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A honra é toda minha e de estar aqui. Seguramente, como todas as vezes em que eu tenho contato com a equipe da Prefeitura de Fortaleza, eu vou aprender muito com o que vocês estão fazendo aí. Nada, mas a gente quer sempre aprender com você. E é por isso que eu queria que você começasse falando da sua trajetória sobre mobilidade urbana em São Paulo, né? São Paulo é a nossa cidade mais vibrante, cheia de diversidade, e isso é maravilhoso. Mas como é que esse desafio de liderar esses processos de mobilidade urbana numa cidade tão diversa e tão vibrante? Eu tive a oportunidade, Águida, e foi um privilégio de trabalhar
em 3 sistemas diferentes na mobilidade urbana de São Paulo. No metrô, onde eu fui gerente jurídico, diretor administrativo, depois presidente. Nos trens do subúrbio, que aqui a gente chama de CPTM, que são os trens que ligam a cidade de São Paulo às cidades da região metropolitana. E depois ser secretário de mobilidade da cidade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de gerenciar o sistema de ônibus e trânsito. Então, eu tenho uma visão, modéstia à parte, privilegiada sobre esse sistema, porque estive em diversos lugares dele. É um desafio enorme, primeiro pela grandeza, né? A gente está falando, quando a gente está falando da região metropolitana, é mais possível falar da cidade de São Paulo. Na verdade, nós já estamos observando aqui em São Paulo o fenômeno da cidade metropolitana. Já não é nem mais região metropolitana, porque a região metropolitana implica municípios com funções e papéis diferenciados, trabalhando em conjunto. Aqui a gente já tem um tecido urbano tão unificado e uma identificação tão forte que eu acho que a gente já pode dizer que nós estamos caminhando para a cidade metropolitana. São 23 milhões de pessoas em 39 cidades. Muitos países europeus não têm essa quantidade de gente que a gente tem para administrar aqui. E a forma como se desenhou estas cidades, ou talvez até mesmo a ausência de desenho, elas foram crescendo, eu não diria aleatoriamente, porque nada é aleatório, mas elas foram crescendo numa lógica limitada para atender a alguns valores, como, por exemplo, as oportunidades do mercado imobiliário, e isso levou a uma irracionalidade na ocupação do solo. Então, nós temos a concentração das atividades econômicas em poucas centralidades. O que eu quero dizer? As pessoas têm oportunidade de emprego em poucos lugares da cidade, a Avenida Paulista, o Centro, o Itaim, a Faria Lima, são locais de atração de emprego. Mas as pessoas foram morar cada vez mais longe. E isto gera uma crise na mobilidade enorme. E eu sei que você é super especialista nesse assunto, secretária. Quando eu visito uma cidade que tem problemas graves de mobilidade urbana, o que são problemas graves de mobilidade urbana? Linhas de ônibus muito congestionadas, trânsito congestionado, muitas mortes no trânsito, muitos acidentes. Eu costumo dizer que é como visitar um paciente que tem febre. A doença não é a febre. A doença da cidade não é o sistema de ônibus. Se a gente tivesse o poder de multiplicar por 100 a oferta de ônibus, nós não resolveríamos a doença. A doença está na falta de planejamento urbano. Ou num planejamento urbano que não atendeu às necessidades das pessoas e atendeu outros valores. Então, não existe possibilidade de a gente melhorar os problemas de mobilidade urbana sem trabalhar com planejamento urbano, sem redesenhar o uso do solo, sem favorecer o uso misto do solo, a exploração de áreas residenciais, comerciais e de serviços todas integradas, a adoção de fachadas ativas, a criação de novas centralidades econômicas fora dos núcleos das metrópoles, porque é isso que vai resultar numa diminuição do desejo de viagem na distância dessas viagens. Claro que isso é de longo prazo. Enquanto isso, a solução é melhorar as ofertas de mobilidade e que, no meio dessa pandemia, o setor de mobilidade foi duramente atingido, entre outros setores, mas a mobilidade está em xeque, porque, ao mesmo tempo que ela é essencial, ela gera aglomeração. Então, tem uma contradição aí que a gente tem que administrar com mais dificuldade ainda. Bacana. Só dentro desse seu pensamento, eu achei muito interessante você falar sobre conhecer o que as pessoas querem fazer, né? Conhecer o nosso público-alvo. Então, planejamento urbano a gente tem que conhecer. E aí eu ressalto a importância, eu queria que você falasse um pouquinho mais, já que você trabalhou nesses vários modais, né? Sobre a importância daquela pesquisa origem e destino, né? Para onde as pessoas saem, para onde é que elas vão, para onde é que elas querem ir. E isso, muitas vezes, as pessoas querem fazer o planejamento urbano e o planejamento também do empreendedorismo, porque não adianta, às vezes, a gente ter a fachada ativa se a lei de uso do solo não vai permitir que aquela padaria ou aquele salão de beleza se instale naquela fachada ativa, né? Porque às vezes a área é muito grande ou enfim,
Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais quando o planejamento urbano ele é bem feito, ele vai atingir esse público-alvo. Eu queria que você falasse um pouco dessas pesquisas de origem e destino que são tão importantes para as nossas cidades. Aqui em São Paulo, desde 1967, se faz a cada 10 anos a pesquisa origem e destino. E por que 1967? Porque o metrô estava sendo construído, planejado nessa época. E aí alguém disse, mas como é que a gente vai desenhar a linha de metrô? Porque aí era um investimento muito grande, não dá para errar. Não dá para construir no lugar errado, porque vai muito dinheiro. É diferente de desenhar uma linha de ônibus, que é só... depois se der errado, você muda o ônibus de lugar. O trilho do metrô, você não muda de lugar. E alguém disse, olha, a melhor coisa é fazer o que as cidades mais desenvolvidas fazem. É entrevistar uma gama imensa de gente, perguntando uma pergunta muito simples. Onde você foi ontem e como você foi? E essa pesquisa se consolidou em São Paulo como base fundamental de várias ações, não só para a construção do metrô. Porque com ela você consegue identificar com um nível de acerto muito elevado mesmo, exatamente o fluxo das pessoas, o sistema circulatório, né? Para onde as pessoas estão indo e de onde elas estão vindo. Com essa informação, você consegue desenhar e se antecipar e mudar o desenho da cidade de uma forma muito mais eficiente. Então, você consegue identificar claramente os fluxos e, a partir daí, você pode atender os fluxos existentes com a oferta de serviços de transporte adequados ou até mesmo interferir nesses fluxos, dizendo, olha, se a gente modificar uma área de centralidade econômica para esta região, nós vamos conseguir deslocar os fluxos e, portanto, aproveitar melhor o solo. Consigo imaginar como se faz planejamento sem essas informações. É verdade que hoje em dia nós temos muito mais facilidade para coletar essas informações, porque você não precisa, por exemplo, em São Paulo essa pesquisa é a cada 10 anos porque ela é caríssima, você entrevista mais de 200 mil pessoas. Hoje, com a quantidade de informação gerada pelas pessoas, com o uso do telefone celular, todos nós que temos um smartphone, salvo pessoas que estão muito preocupadas com privacidade, mas todos nós estamos informando para uma série de aplicativos onde nós estamos, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo. Se o poder público conseguir acessar essas informações, ele consegue ter, não com a mesma exatidão da pesquisa origem e destino, porque a pesquisa precisa de aleatoriedade, o que com esses smartphones você tem uma redução do índice de aleatoriedade, mas você consegue ter muita informação para gerir a cidade. Então, hoje, as cidades inteligentes, elas estão coletando essas informações, e não só coletando, processando e tomando decisão com base nelas. E é praticamente online. Você consegue observar os fluxos na medida que eles estão acontecendo e pode responder de uma forma muito mais rápida. Então, eu diria, é impossível ter política pública de qualidade, consistente, sem informação. A maneira que você vai coletar essa informação, ela pode ser mais moderna, mais tradicional, mas sem ela, você corre um risco muito grande de desperdiçar recursos, tempo, tomando decisões erradas e que podem, inclusive, piorar a qualidade de vida, piorar as condições da cidade. Acho jóia, porque, assim, eu queria já saber, Fortaleza, você falou aí, a gente agradece a referência que você faz a Fortaleza, mas realmente nós prezamos muito por essa questão da inovação em todas as áreas. Então, aqui em Fortaleza, nós conseguimos implantar alguns modais, já temos alguns modais integrados, né? Nós temos o ônibus, o metrô, o VLT, a gente tem inclusive um bilhete único que hoje ele consegue ser integrado, mas acho que há várias cidades da nossa região metropolitana de Fortaleza, ainda somos uma região metropolitana, e do estado do Ceará, e também aqui o Ceará Global, ele vai para além dos limites das fronteiras do nosso estado, mas já que você falou da importância, né, da pesquisa origem e destino, quais são as outras, uma cidade que queira, e é importante que, eu já venho falando sobre, já quero falar sobre isso, da integração entre as cidades com
e da relação entre as cidades com algumas organizações como como a WRI. Você se associar, você procurar instituições desse porte para ajudar, a WRI faz parte aqui, né, de Fortaleza, outras instituições também. Então, é muito importante a gente agregar valor com o conhecimento que vocês têm, que instituições como a WRI e outras instituições também, a Bloomberg, a gente tem muita relação também com a Bloomberg, mas dentro dessa perspectiva, né, a gente já tem esse sistema integrado, inclusive os ODS, no nosso plano plurianual, a gente tem como indicador os ODS, cada projeto nosso aqui na Secretaria, a gente relaciona aos vários ODS, interrelaciona, mas quais são os passos, ou assim, quais são os marcos que você diria para as cidades, né, que não têm ainda essa política de mobilidade, essa política de cidade sustentável, como é que elas podem atingir? Você falou do planejamento urbano, você falou da pesquisa origem e destino, mas que passos seriam esses até a gente ter essa cidade desejável, né? Essa cidade para todos nós cidadãos? Olha, secretária, primeiro, o que nós aqui, olhando do lado da WRI, muito nas nossas relações com a cidade, primeiro, nós somos uma organização que trabalha baseada em evidências. Nós não somos uma organização de advocacy, ou seja, nós não temos uma causa pela qual a gente luta para tentar fazer política. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é uma instituição de pesquisa. Fundamentalmente, a gente é uma organização que pesquisa com metodologia muito sólida e com muita seriedade. E, a partir desse conhecimento que a gente produz e que a gente participa também junto com outras organizações da produção desse conhecimento, a gente compartilha com as cidades, tentando apoiar a aplicação desse conhecimento em boas políticas públicas. Então, nós não somos uma organização que tem a pretensão de ditar, orientar nada, nós queremos compartilhar experiências. E nós trabalhamos com uma metodologia muito simples, que em inglês é account it, change it, and scale it, que é diagnostique, entenda o que está acontecendo, atue para mudar na teoria da mudança e depois aprenda com esta mudança e escale isso. Então, quando nós trabalhamos, como nós trabalhamos em mais de 400 cidades do mundo, nós somos um laboratório fervendo de experiências. Então, quando a gente vai para Fortaleza, por exemplo, nós conseguimos trazer essa experiência do que a gente já aplicou em outras cidades e, claro, adaptando a realidade de Fortaleza, compartilhando com os técnicos locais, nós conseguimos, talvez, facilitar os caminhos, né? O que Fortaleza, por exemplo, fez em termos de redução de mortes no trânsito, que é um exemplo para o mundo todo, tanto é que a Bloomberg considera a Fortaleza uma cidade mentora, uma cidade inspiradora para outras cidades, né? Uma cidade que concluiu os seus primeiros estágios em políticas públicas, que hoje pode caminhar com as próprias pernas e, inclusive, inspirar outras cidades a fazer igual, uma redução de mais de 40%, mais, eu não tenho exatamente na memória agora, mas o número é impressionante. Não é por acaso que se chega, não cai do céu. Isso é ações baseadas em experiências e ciência, vontade política, coragem de enfrentar eventuais resistências e continuidade de política pública. Isso resulta num vidas salvas. Na essência, um monte de gente que vai nos assistir hoje não sabe, mas as vidas delas foram salvas no trânsito porque o poder público promoveu uma política pública de qualidade baseada em evidência, com apoio de organizações que trouxeram experiências de fora, mas fundamentalmente foi a equipe de Fortaleza, convencida da necessidade, engajada e comprometida, que promoveu essa mudança. E isso pode ser aplicado em todas as áreas das políticas públicas. O que o Ceará todo faz em termos de educação é um exemplo de continuidade, qualidade de política pública baseada em evidência, contínuo aprendizado, compartilhamento de conhecimento entre todas as unidades educacionais. Isso leva a esse desempenho fenomenal do Ceará na educação. Então, política pública não é achismo, política pública não é palpite, política pública tem que estar baseada em ciência, qualidade e liderança. É muito importante que tenha um prefeito, um governador, secretários que liderem. E liderar significa, para mim, exatamente
seduzir, no bom sentido, as pessoas, fazer com que elas se engajem, com que elas se sintam pertencentes. E você só faz isso ouvindo as pessoas. Então, um pouco... Eu acho que a importância de ter organizações como a WRI engajadas com a prefeitura é a oportunidade de acessar conhecimento mais facilmente, né? Isso que a gente promove, uma ponte para vocês, para informações e práticas já consolidadas. É verdade, a gente tem esse exemplo aqui, e assim, a gente já fez alguns cursos, eu digo, as pessoas da secretaria em si já fizeram alguns cursos com a WRI. O projeto das ruas completas fez com que várias capitais se integrassem também, essa relação, essa articulação que a WRI faz com entre as cidades, ela é muito vital. Porque no dia a dia a gente não tem tempo, mas quando entra um articulador, você acaba dando essa prioridade, é muito importante aprender com todos. Mas você é ciclista, né? Você realmente faz aquilo que você pratica aquilo que você fala e que você estuda. E aí eu tenho algumas perguntas em relação a isso. A primeira, quais são as maiores dificuldades no Brasil, na vida de um ciclista? Segundo, se essas dificuldades elas se repetem em outras cidades do mundo, ou realmente nós temos algumas singularidades que realmente tornam a vida do ciclista mais complicada, mais complexa, né? E como é que as cidades, e aí eu queria que você, uma pergunta mais de estudo mesmo, de como que as cidades, principalmente as pequenas e médias cidades, poderiam adotar como política pública o uso da bicicleta, né, e dessa atividade como uma política de deslocamento, né, de mobilidade, de meio ambiente, de saúde pública, né, porque você está também movimentando. Então, são essas três perguntinhas, duas pessoais, mais uma mais para que a gente possa estimular as nossas cidades a utilizar mais esse modal. Obrigado, é verdade. E eu vendi meu último carro em 2015, mas era meu filho que usava. Eu desde 2013 faço meus deslocamentos diários de bicicleta. E já fiz isso morando na Cidade do México, morando em São Paulo, morando no Rio de Janeiro e morando em Washington, onde eu moro agora. Olha, minha perspectiva pessoal, revolução na minha vida. Eu era sedentário e me deslocava de transporte público e carro apenas. A bicicleta me trouxe a oportunidade de ter um ganho de qualidade de vida enorme, de saúde, de descobrir lugares que eu nunca iria se não fosse de bicicleta e de me sentir muito livre, né? Eu descobri que o carro não é sinônimo de liberdade. Você vai numa reunião de carro, numa festa de carro, visitar um parente de carro, primeiro obstáculo, você precisa parar o carro. Aí já é um problema fenomenal, né? Depois você precisa voltar com aquele carro. Então, se você quiser voltar de outra maneira, você não pode, você está preso ao carro, né? A bicicleta me permite muito mais flexibilidade e em cidades engarrafadas, eu chego antes que qualquer um de bicicleta, comparado com o carro aqui em São Paulo, em qualquer destino, nos dias úteis, é imbatível. Então, também ganhei bastante tempo. Do ponto de vista de política pública, eu acho que as cidades brasileiras ainda deixam muito a desejar. Qual é a maior dificuldade do ciclista? Tem duas dificuldades que eu vou elencar. Primeiro, o preço da bicicleta no Brasil é muito caro. A bicicleta paga imposto como produto supérfluo. A gente ainda não tem uma política de incentivo fiscal à compra de bicicleta e deveríamos ter por tantas externalidades positivas que a bicicleta gera para toda a economia. Segundo, a falta de infraestrutura. E aí não é uma questão das cidades brasileiras, né? As cidades dos países em desenvolvimento foram desenhadas, concebidas para o carro. Se você vamos pegar São Paulo. São Paulo tem, a pesquisa Origem e Destino mostra isso para nós, secretário. Olha aí a importância dela. 31% dos deslocamentos são feitos de carro na cidade de São Paulo. Os outros 31% são feitos de transporte público e 31% a pé. Na verdade, é mais a pé, porque a pesquisa Origem e Destino ela não pega a integração. E não há usuário de transporte público que não ande a pé, né? Dificilmente o ônibus para na porta da sua casa. Você, para ir para o ponto de ônibus ou para o terminal, você precisa caminhar.
Mas vamos pegar esse dado. O automóvel é 31% dos deslocamentos apenas. São Paulo tem 17 mil quilômetros de vias, ruas, avenidas, vielas. O espaço dos carros nessas ruas, avenidas e vielas é de 93%, 94%. As calçadas são marginais. Apesar dele ser responsável apenas por 31% do deslocamento, ele tem 90% do espaço. O que não faz nenhum sentido do ponto de vista de uma boa equação. Então, quando eu sou ciclista e saio para a rua, eu sou um intruso naquela rua, eu sou frágil, eu sou mais lento e sou mais leve. Portanto, eu me sinto assim, muito mais frágil. Por isso é essencial as cidades fazerem ciclovias, porque é uma forma de afirmar que o espaço não é só do carro, que o espaço é para as pessoas e que o ciclista estará seguro. E eu, secretário, aqui, eu enfrentei uma polêmica muito grande sobre ciclovia, eu ouvia muita gente dizer, mas ninguém passa naquela ciclovia. Eu dizia, bom, primeiro isso não é verdade, eu tinha dados coletados de aplicativos que os ciclistas usam para pedalar, mostrava para a pessoa o mapa de calor e dizia, olha como passa a bicicleta aqui. É que a bicicleta não faz engarrafamento, não buzina, não faz barulho. Mas segundo, é verdade que a utilização das ciclovias, quando elas são inauguradas, elas são subutilizadas. Porque é muito clara a lógica, você não vai ter bicicleta na rua para depois fazer ciclovia. Você primeiro faz a ciclovia, oferece a infraestrutura segura e aí depois vem o ciclista. Então, São Paulo é esse exemplo. Tem uma avenida aqui em São Paulo muito grande, chamada Avenida Faria Lima, que tem 4 faixas de cada lado para ônibus e carros, e a prefeitura fez uma ciclovia no canteiro central. E ali na ponta da avenida tem uma estação de metrô. O que aconteceu de manhã? Todo mundo chega nessa estação de metrô e aluga aquelas... Fortaleza tem um sistema muito bom de compartilhamento. Fez um engarrafamento brutal na ciclovia. A ciclovia tem mais engarrafamento que a via de automóvel. A cidade aqui já deveria estar pensando em duplicar a ciclovia. Isso é o sinal. Não tinha bicicleta. Eu pedalei na Faria Lima quando não existia ciclovia. Eu era um animal exótico ali. Você ofereceu a infraestrutura, ela foi ocupada pelas pessoas. Então, eu acho que pequenas e médias cidades devem focar na oferta dessa infraestrutura, que é barata, é rápida de ser feita, o resultado é rápido, um prefeito consegue colher os resultados de implantação de ciclovias durante o seu próprio mandato. E não só isso, eu acho que o setor privado tem muito a contribuir, então as empresas têm que entender que a bicicleta é um meio de deslocamento importante, oferecer espaço não só para estacionar a bicicleta, a gente precisa ter espaço de vestiário para trocar de roupa, a gente precisa ter um espaço confortável para fazer isso. Eu acho que as grandes empresas precisam ser mobilizadas para atenuar os efeitos da mobilidade que elas geram, oferecendo essa alternativa. Acho que ter bons sistemas de bicicleta compartilhada, e Fortaleza, de novo, é um grande exemplo de um bom sistema de bicicleta compartilhada, ajuda muito, porque às vezes a pessoa não tem a bicicleta, mas ela usa a bicicleta, isso é fundamental. Você ter acesso a esse sistema de compartilhamento de bicicleta com o mesmo cartão que você paga o transporte público, se possível oferecer tarifas integradas, porque às vezes a pessoa não vai sair aí de um bairro longe do centro de Fortaleza para ir para o centro de bicicleta, mas ela poderia ir para o terminal de ônibus de bicicleta. Então, ter paraciclos, infraestrutura alimentando o transporte público com as bicicletas são boas práticas. E diminuição de velocidade nas vias. Você pode até não ter ciclovia. Se os carros estiverem andando devagar, o ciclista se sente confortável. Então, e eu sei que Fortaleza implantou em algumas vias esse programa de redução de velocidades, ele salva a vida do motorista, salva a vida do passageiro do carro, mas ele muda o uso da rua. As pessoas se sentem mais confortáveis para dividir o espaço com o automóvel. Então, são várias ações que, conjuntamente, resultam num aumento do uso da bicicleta, menos poluição, menos engarrafamento, menos barulho, mais qualidade de vida, mais democrático, a cidade está mais eficiente, só tem coisa boa no uso da bicicleta. Eu sou um entusiasta da ideia.
Sérgio, eu queria só que você fizesse uma complementação nessa resposta, que eu lembrei aqui do asfalto, certo? São duas coisas que eu queria complementar. Além da ciclofaixa, quando você tem a ciclofaixa arborizada, né, ela gera um microclima não só para o ciclista, mas como para a cidade. E o outro, a questão do asfalto. A gente vê muitas prefeituras, muitas cidades, e até as pessoas dizem, eu quero asfalto na minha rua, eu quero passar o asfalto, porque o asfalto, para algumas pessoas, ainda é aquele sinônimo de progresso. Mas quando você coloca o piso intertravado, que às vezes é um pouco mais caro a princípio, mas você não vai precisar asfaltar a cada 6 meses a rua, ou a cada 3 meses a rua, porque ele responde bem aos impactos, né? Aqueles bloquinhos, para quem não tá muito ainda íntimo dessa questão de piso intertravado, do que é, mas são aqueles blocos que formam o piso de uma rua, o pavimento de uma rua. Então, eu queria que você falasse, porque também são medidas simples e que diminuem a temperatura, aumentam a cobertura vegetal da cidade e reduzem a velocidade, porque no intertravado o carro também ele tem uma outra perspectiva. O asfalto foi feito para o carro, o intertravado foi feito para todos. Então, são medidas também simples. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão um pouco além da mobilidade, mas do estar urbano, né? De você se sentir bem dentro da cidade, no caminhar, na interação com outras pessoas e, como você falou, em pequenas experiências e experiências baratas. Eu acho que isso a gente podia também contribuir um pouco na sua fala em relação a isso. É absolutamente verdadeiro, Agda. Eu concordo plenamente com você. As cidades, elas gastam muito com o sistema viário para permitir a circulação de automóveis. E o asfalto, ele tem, além do requerimento de manutenção constante caríssimo, ele tem um efeito nefasto que é a impermeabilização. As tecnologias de asfalto permeável ainda não estão difundidas e nem acessíveis à imensa maioria das cidades, que é um efeito muito negativo para as cidades e para o meio ambiente, gerando, inclusive, riscos elevados de enchentes, não é? De acúmulo desta água no solo. E os pisos intertravados, e nós temos algumas ciclovias aqui em São Paulo que foram implantadas com piso intertravado, respondem de forma muito eficiente para o uso leve, né? Não para o uso pesado, de caminhões muito pesados, mas as ruas de bairro, as ruas não têm uso pesado, né? Então, elas poderiam muito bem ter outras soluções de piso, de cobertura, que permitiriam tanto manter a permeabilidade das águas, como também um uso até mais bonito que o asfalto, né? Eu acho o bloco uma coisa muito mais acolhedora do que o asfalto. Você pega, às vezes, ruas que são alamedas, né? Que são modificadas por arquitetos, porque tem comércio, tem restaurantes. Em geral, eles não põem asfalto, em geral, eles põem os sistemas intertravados, porque são mais acolhedores, parece uma coisa mais acolhedora, eu acho que a palavra é essa. E a cidade precisa estar aberta a essas tecnologias alternativas, porque elas, em geral, são mais sustentáveis, mais baratas, e uma coisa que as cidades precisam estar sempre de olho é no custo de manutenção, porque às vezes implanta e a pessoa não contabiliza o custo eterno. Eu tenho defendido muito, secretária, por exemplo, a questão do subsídio ao transporte público. Algumas cidades são obrigadas a subsidiar o transporte público para manter uma tarifa baixa, né, para as pessoas poderem acessar. E aí, isso sempre gera um questionamento. São Paulo tem um subsídio muito elevado porque ele paga a tarifa integrada. Aqui em São Paulo, você embarca no primeiro ônibus e os 2 embarques subsequentes são gratuitos, você não paga a tarifa, mas eles têm custo. Então, a prefeitura complementa o custo do sistema para que isso viabilize. E tem uma discussão muito grande aqui em São Paulo, se é muito ou se é pouco subsídio ao transporte público. Mas ninguém discute o subsídio ao transporte particular, ao carro. Aí, alguém uma vez eu falei isso, a pessoa perguntou, mas existe? Eu falei, você acha que o asfalto da rua é de graça? Que o agente de trânsito na rua é de graça? Que o engenheiro de trânsito é de graça? Que o congestionamento não existe de graça?
Eu tenho defendido que as cidades coloquem numa rubrica orçamentária a consolidação de todos os gastos com transporte individual motorizado. Tudo que a cidade gasta com isso deveria estar numa rubrica orçamentária dizendo subsídio ao transporte individual motorizado. Aí você olha para o seu José, que de manhã tem que ir para o trabalho de ônibus, ele tem que pagar a tarifa. Já para o seu Paulo, que tem um carro último tipo, 0 quilômetro, que vai de carro, e que provoca muitos efeitos negativos na cidade, ele não paga nada para a cidade. Aonde está a justiça social disso, tá entendendo? Que o seu Paulo tem que tirar do bolso dele e pagar a tarifa, ou então o contribuinte está tirando do IPTU para pagar o ônibus do seu Paulo, o que é correto, porque gera muita externalidade positiva do seu José, mas o seu Paulo tem um carrão 0 quilômetro, ele anda pelas vias como se aquilo não gerasse despesa, aquilo gera despesa, e as cidades, para favorecer essa discussão, elas precisam ser transparentes, elas precisam começar a dizer quanto elas gastam com transporte individual motorizado. É bem importante, porque transparência acima de tudo e também até mesmo para o gestor ter a possibilidade de dizer o quanto ele está investindo, né? E isso é bem importante, essa sua proposta daí para os futuros prefeitos, né? Acho que é importante a gente divulgar e realmente fazer com que essas boas práticas ou essas orientações elas possam ser levadas principalmente às pequenas e médias cidades brasileiras, porque são muitas, né? Mas dentre os ODS, eu queria falar um pouco do ODS 11, os cidades sustentáveis, e a relação deles, a gente já falou um pouco aí com relação ao ODS do empreendedorismo, com o planejamento, mas o ODS do gênero. A gente hoje, acho que lá nos Objetivos do Milênio se falava em gênero, em sustentabilidade e em redução de pobreza. Acho que redução de pobreza e sustentabilidade já está algo muito formado na nossa cabeça. Mas a questão do gênero, ela vem sendo discutida cada vez mais. A gente teve nessa semana um episódio chato com uma criança de muito grave, cruel até o posicionamento das pessoas. E a gente vê muito hoje a questão do assédio nos transportes públicos, né? É uma questão de mobilidade, é uma questão públicas, né? Algumas cidades, aí eu realmente em Fortaleza tem um sistema para que coíba esse tipo, né? Esse botão na verdade, o nosso aplicativo coíba esse tipo de ação dentro de um transporte público, que é o Nina, mas a gente ainda vê pouco acesso as pessoas, a gente divulga bastante, mas há pouco acesso a esse aplicativo, às vezes talvez por questão sei lá, de constrangimento e tudo, mas eu queria que você comentasse um pouco também como é que a WRI trabalha nesse sentido da integração do ODS 11 com os demais ODS, em especial esse da questão do gênero. Muito boa questão, secretária. A questão de gênero ela é transversal em todos os nossos projetos. A gente tem na WRI uma área específica para a questão de gênero e todos os nossos projetos devem contemplar a questão da inclusão, da igualdade, da abertura de oportunidades nessa discussão de gênero. Na questão da mobilidade, essa questão do assédio, ela é muito importante. Nenhuma pessoa deveria se sentir constrangida, ameaçada por usar o transporte público. Isso é absolutamente inaceitável, isso é absolutamente repulsivo e compete às autoridades públicas e aos operadores dos sistemas de transporte assegurar conforto, tranquilidade, proteção a todos e a todas que queiram acessar o transporte público, mas especialmente as mulheres, porque elas são, em geral, vítimas de um assédio inaceitável, vergonhoso, bárbaro, que nada tem a ver com a civilização, com a cultura, com a beleza que é viver em coletividade. A iniciativa de Fortaleza de implantar esse aplicativo repercutiu no mundo todo. Inclusive, a criadora desse aplicativo esteve conosco num evento internacional no Banco Mundial, promovido pelo Banco Mundial e pela WRI, o Transforming Transportation. Nesse evento de 2020, ela concedeu lá uma palestra brilhante sobre esse aplicativo que Fortaleza incorporou nos seus sistemas. Uma das maneiras de reduzir o assédio é exatamente essa, é dar palavra à vítima.
é dar palavra às pessoas, fazer com que elas tenham certeza que as denúncias serão devidamente tratadas, acolhidas, apuradas e que a punição virá. Isso melhora muito o índice de tranquilidade e diminui o assédio. Segundo, claro, as campanhas são importantes, mas ter soluções tecnológicas que façam o sistema funcionar é muito importante. Treinar os motoristas para saberem o que fazer numa situação como essa também é fundamental. Quando fui secretário aqui em São Paulo, nós fizemos um programa grande, num convênio com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para o treinamento das tripulações dos ônibus, para eles estarem prontos para reagir, proteger a vítima e permitir que a polícia atue nos casos de assédio. Mas a questão da mobilidade de gênero também vai além da questão do assédio. As linhas de ônibus, por exemplo, elas não são desenhadas ouvindo as mulheres. E as mulheres têm necessidades de mobilidade muito específicas e que precisam ser atendidas. As mulheres, elas levam os filhos na creche, nas escolas. O transporte não é direto de ponto a ponto. E o desenho, o planejamento das linhas de ônibus precisam acolher essas necessidades das mulheres de uma forma muito mais efetiva. A mulher e a bicicleta, o risco de assédio, de violência, é muito mais intenso. É uma cidade que tem espaço de tranquilidade para uma mulher sair sozinha de bicicleta, é uma cidade evoluída, uma cidade que oferece oportunidade para todos. Porque quando eu ouço muita gente falando, mas por que só pensar na mulher? É que quando a cidade é segura para as mulheres, ou segura para as crianças, ela é segura para todos. Para todos. Então, quando a gente política pública de inclusão de gênero, nós estamos fazendo política pública para todos, não é para todos, todas e todes. Não é só para a mulher. A emancipação da mulher é a emancipação de toda a sociedade. Então, tem muitas dimensões. Outra dimensão importante de mobilidade e mulher. Aqui em São Paulo, as mulheres são 48% dos motoristas licenciados, que têm carteira de motorista. Mas 92% dos eventos que resultam em morte no trânsito são causados por homens. As mulheres dirigem de forma muito mais segura, cautelosa, protetiva do que os homens. Eu dizia quando era secretário aqui, se eu pudesse proibir os homens de dirigir, eu praticamente resolvi os problemas de morte no trânsito. Porque as mulheres não matam. Então, como é que isso se revela em política pública? Por exemplo, favorecer a contratação de mulheres como motoristas de ônibus. Você abre oportunidade para um emprego formal, um emprego que tem uma renda garantida e, ao mesmo tempo, reduz o índice de mortes. E empresários de ônibus que fizeram aqui em São Paulo, eles economizam dinheiro com combustível, com peças, porque as mulheres são muito mais cuidadosas ao dirigir. A mulher e o carro não têm uma narrativa de poder. O homem e o carro têm uma narrativa de poder, inclusive sexual. Que a mulher não tem. A mulher, o carro é pragmático, ele precisa me levar daqui para lá. Mulher não compra um carro para parecer que ela é fazendeira, que ela é poderosa, ela compra o carro que melhor se adequa às necessidades dela. E isso resulta num trânsito muito mais seguro se a gente incentivar as mulheres a dirigir. Não é à toa que as empresas de seguro cobram um seguro mais barato de mulheres do que de homens, porque elas são muito melhores motoristas do que os homens. Está pertinho do fim, mas eu ainda tenho uma última pergunta, porque você falou da pandemia e a gente só está aqui de forma virtual por conta da pandemia do Covid-19, que seria um prazer estar discutindo, conversando com você ao vivo mesmo aqui, a gente presencialmente. Mas eu queria uma última fala sua. A Anne Hidalgo, no início do ano, ela propôs a Paris de 15 minutos, né? Tudo está a 15 minutos do cidadão, ou seja, eu estou num lugar, eu estou a 15 minutos da minha casa, do supermercado, ou seja, eu faria tudo em 15 minutos. Aí uma pergunta provocativa, você não acha que pós-pandemia, claro que a gente tem as desigualdades, mas a gente não chegou à cidade de 0 minutos, a gente tem em casa, a gente pode ter em casa o nosso trabalho, a nossa morada, o nosso entretenimento e tudo chegava em casa para a gente. Eu queria que você finalizasse aí as nossas perguntas, né, com essa reflexão. Olha, secretária, muito boa pergunta. Eu, uma vez num evento de Smart Cities, debatendo cidades inteligentes, eu dizia assim, o risco da Smart City é ela ser muito smart e pouco city. A gente decidiu viver em cidades para compartilhar, porque a gente tem uma necessidade de compartilhar. Compartilhar o nosso talento,
compartilhar as habilidades do outro. Eu não sei fazer pão. Eu preciso de alguém que faça pão para mim. Por isso que eu moro perto de um lugar que tenha pão. Eu não sei fazer roupa, eu preciso morar perto de um lugar que me forneça roupa. Mas eu entendo um pouco de mobilidade urbana, eu posso ajudar outras pessoas com esse meu conhecimento. E assim a gente foi tecendo as relações humanas e sociais com essa interação. Se a gente for viver uma cidade 0 minuto dentro das nossas casas, eu já não sei se será cidade. Esse é o meu receio. Eu espero que a gente possa voltar a conviver. Claro que eu acho que jamais será o mesmo nível de convivência que a gente tinha. E para alguns, por lado positivo, eu não preciso ir para o escritório todo dia. Mas eu acredito que eu vou precisar ir para o escritório porque eu acredito que eu preciso olhar no olho dos meus colegas e trocar informação com eles pessoalmente. Mas isso não precisa ser mais todo dia. Eu acredito que as cidades deveriam se reinventar para ser mais sustentáveis. Não para eliminar completamente as relações sociais, mas para fazer com que elas sejam muito mais eficientes. Que ninguém precise morrer no trânsito para buscar o seu trabalho. Que ninguém precise contrair uma doença respiratória no engarrafamento para buscar a sua oportunidade de educação. Que as cidades sejam desenhadas para que as nossas relações sociais não sejam penalizadas com as externalidades negativas. Para isso, as cidades precisam se reinventar, olhar para a mobilidade urbana mais sustentável, olhar para as pessoas, não para os carros. As organizações das cidades precisam se reinventar. Eu tenho esperança que a gente vá se reinventar dessa maneira, mas nossas interações sociais não vão desaparecer, mas elas vão ser mais eficientes e com menos externalidades negativas ao redor delas. Bom, quero agradecer a você esse momento aqui conosco, todos que estamos aqui no Ceará Global. Foi realmente um prazer revê-lo. Quero agradecer muito realmente a todas essas suas reflexões, porque eu acho que para a gente que faz cidade, elas são muito válidas. E quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Acho que foi uma aula para todos nós aqui. É bom sempre a gente aprender. Enfim, que o Ceará Global ele possa ser realmente um difusor de ideias, um difusor de reflexões e que esse futuro em 360 graus retorne para a gente com muitos ensinamentos e muitas realizações. Sérgio, você quer fazer algum comentário final? Eu quero agradecer a oportunidade, adorei a conversa, não vi o tempo passar, me assustei quando você disse assim, já está acabando. Isso é um sinal de que a conversa foi muito boa. Parabenizar a iniciativa do Ceará Global e parabenizar Ceará e Fortaleza e desejar que vocês continuem neste rumo de políticas consistentes, permanentes, baseadas em evidência, que está melhorando tanto a vida das pessoas de Fortaleza e do Ceará. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até logo.